O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão do vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estamos encerrando esta primeira parte da missa, em toda a missa, que é dedicada à leitura e à escuta da palavra de Deus. Isto é inevitável, é importantíssimo. Não é um acréscimo, é uma necessária preparação para o grande mistério eucarístico que começa com ofertório, consagração e comunhão. A leitura alimenta o nosso espírito e o prepara para a comunhão com Jesus diretamente. Por isso demos todo o valor à primeira parte da missa, não é uma coisa secundária. Quem voluntariamente pular a primeira parte da missa já perde o direito de comungar, que lhe faltou esta primeira parte essencial na própria vida cristã. E as leituras sempre nos ajudam a entender a maneira de Deus agir para conosco. E uma das maneiras com que Deus se manifesta, se revela para conosco é a palavra dele mesmo, a Sagrada Escritura. Porque Deus é Espírito, ninguém enxerga. Deus se tornou homem como nós em Jesus Cristo, por isso Jesus podia ser tocado, visto, escutado, porque se tornou carne e osso como nós, a encarnação, o segundo grande mistério da nossa fé. Depois Jesus voltou para o céu, mas ele deixou a presença dele concreta, não só espiritual, através da Eucaristia, que nós estamos celebrando agora. E recebendo a Jesus na Eucaristia, como ele acaba de dizer, nós recebemos a vida eterna, porque a vida eterna não é uma situação, não é um tempo que passa infinitamente.
A vita eterna è una pessoa, è Deus, è Gesù Cristo, Ele è a vida eterna. Quem possui a Jesus, possui a eternidade da vida e a vida eterna. Quem não possui a Jesus perde a vida eterna. É porque a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, procura sempre de nos dirigir para a palavra de Deus, a Escritura. É o instrumento maravilhoso que Deus colocou à nossa disposição para entendermos quem é Deus, quais são os mistérios dele, o que nós, criaturas humanas frágeis, podemos fazer para caminharmos com ele e para depois possuí-lo eternamente. É a Sagrada Escritura. Você se lembra nas semanas passadas como a liturgia insistia sobre a explicação da palavra de Deus. Até Jesus, logo depois da ressurreição, o mesmo dia da ressurreição, se acompanhando aos 2 discípulos que iam para Emaús, meio desanimados, foi explicando as Escrituras. E o discípulo reconhece que enquanto Jesus, para eles ainda desconhecido, explicava a Escritura, o coração dele se afervorava, se entusiasmava. O mesmo Jesus, no mesmo dia, aparece lá aos apóstolos, que estão trancados nos cenáculos, por medo dos judeus. Depois de ter dado a paz esteja convosco, o que faz Jesus? Explica a Escritura para os apóstolos. Explica Moisés, o Pentateuco, explica os profetas, explica os Salmos, o Antigo Testamento, a Escritura daquele tempo. Então a Escritura é fundamental para conhecer a Jesus. Justamente foi escrito com a autoridade de São Jerônimo: quem não conhece a Escritura não conhece a Jesus. E hoje temos outro exemplo. O grande ministro da rainha da Etiópia ia lendo o profeta Isaías. E o Espírito de Deus carrega o diácono Filipe, que estava sendo evangelizador na Samaria, para que acompanhasse aquele carro. E Filipe se percebe que o ministro, no carro dele, estava lendo a profecia de Isaías. E pergunto: o senhor está entendendo o que está lendo? E disse: mas eu como faço a entender? Ninguém me explica. Vem aqui. Mandou subir no carro, explique o que o profeta está dizendo, que será maltratado, será conduzido como um cordeiro ao matadouro, será morto, etc. De que está falando? É dele mesmo? Do profeta Isaías? Ou de alguma outra pessoa? E Filipe, aproveitando daquele trecho da profecia de Isaías, explica Jesus a Filipe, a este ministro da rainha. Explica Jesus, evangeliza Jesus. E o ministro, per esta explicação, conhece quem é Jesus, fica catequizado, evangelizado. Ele explicou tudo o que Jesus tinha feito, o que queria agora Jesus, onde Jesus está, como se faz para seguir a Jesus, que se faz com o batismo. Aí estamos passando no Igarapé, disse: então, aqui tem água, quem me impede de ser batizado? Quer ser batizado? Quero. Desceram e o diácono Filipe batizou este pagão, mas que foi instruído pela Sagrada Escritura, pela palavra de Deus.
E depois o anjo carrega Filipe por outro lugar. Então era um desígnio, um projeto de Deus de vir ao encontro de uma pessoa pagã, mas de boa vontade, que estava lendo a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, e Deus o premiou com a conversão, tornando-o cristão. São pequenos pormenores históricos, mas que nos ajudam a entender como Deus nos acompanha. Quando vem uma pessoa que tem uma boa vontade de conhecer a verdade, Deus está aí ajudando. Ele encontra a forma que acha melhor para ajudar uma pessoa. Nós temos de aprender destes pormenores que os Atos dos Apóstolos nos apresentam para saber como a gente agir. Estamos participando da Eucaristia hoje. Jesus, no Evangelho de hoje, do capítulo 6 de São João, que é o capítulo que complementa e continua o mesmo milagre de Jesus que multiplicou os pães, o início do capítulo 6, e depois fala do outro pão, não do pão de trigo que mata a fome, mas que a fome volta de novo depois. E o corpo alimentado pelo pão de trigo morre. Mas precisa um outro pão, o pão que só Deus pode dar, que vem do céu. Este pão alimenta a vida da pessoa, mas lhe comunica não uma vida, uma saúde provisória, lhe comunica uma vida eterna, sempre. E em base a esta presença deste pão que vem do céu, a pessoa vai ser ressuscitada em força deste pão divino que vem do céu, que nós chamamos Eucaristia, que nós estamos celebrando hoje. Tudo isto está escrito na Escritura. É a Bíblia que nos orienta e nos educa a saber valorizar os grandes mistérios que na nossa igreja ainda se celebram. Primeiro, se alimentando com a palavra de Deus, vendo como Deus se preocupa de cada um grande pedagogo que não abandona os alunos dele, que somos todos nós, vai explicando aos poucos, o Espírito Santo, o nosso mestre, para conhecermos a Jesus. É interessante o que a primeira leitura disse a respeito do ministro da rainha. O diácono Filipe aproveitou daquela profecia de Isaías para lhe anunciar Jesus. Não lhe anunciou uma doutrina, Jesus. Aquilo que insistimos também na catequese. Catequese não é ensinar, explicar doutrinas, coisas, teorias. A catequese é ensinar Jesus, fazer conhecer Jesus. Se um aluno que está fazendo a catequese de primeira Eucaristia, depois de 2 anos, não sabe que vai receber a Jesus, foram 2 anos perdidos, embora decorou quizá quantas coisas. Um jovem que se prepara para a crisma, 2 anos de preparação. Na conclusão, fazendo o exame final, ele não sabe ainda quem é Jesus. 2 anos perdidos. É necessário ensinar Jesus, evangelizar. Ele é a verdade, Ele é a vida. A nossa religião católica não é uma doutrina, não é uma filosofia, mas é uma pessoa, é Jesus. Ele que é a vida, Ele que nos dá a vida. É com Ele que nós vamos conviver eternamente. Nós somos membros dEle, nós fazemos parte integrante dEle, do corpo dEle. E nós vamos fazer parte integrante de Jesus, se Deus nos der esta perseverança até o fim. E Jesus será a nossa alegria, a nossa felicidade
porque Ele será a nossa vida eternamente. Então, procuremos, através destes pormenores que a primeira parte da missa, dedicada às leituras, nos proporcionam, para nós nos apaixonarmos, não de coisas, de doutrina, de devoções, apaixonarmos de uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus e Filho de Maria. Não é só o Filho de Deus e Maria vai ser eliminada. Este Cristo não existe. O Cristo verdadeiro é o Filho de Deus, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas que se tornou homem é Filho de Maria. Deus é o Pai, Maria é a Mãe. E Jesus é indistinguível, inseparável destes pais dele. Deus Pai como Deus e Maria como mulher, para lhe dar a humanidade. E nós fazemos parte de Jesus. Por isso, com todo o direito e alegria, podemos dizer ao Deus eterno, meu Pai, como nós rezamos Pai Nosso que está no céu. E a Maria, a mãe de Jesus, podemos chamá-la com toda alegria e confiança, Nossa Senhora, minha mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.